Já vou advertindo que esse vídeo não é um vídeo de ensino médio, é um vídeo para graduandos das ciências humanas, da filosofia, da área da educação, para mestres e doutores, para pesquisadores que querem compreender um pouco sobre a pós-modernidade e querem fazer essa reflexão comigo aqui agora. Então, você que é assíduo no nosso canal para a preparação para o Enem, por exemplo, esse vídeo aqui eu já advirto que não é muito para você, embora ainda assim eu quero te fazer um convite. É uma discussão bem acalorada, uma discussão massa que você pode estar participando. Te convido a participar. No Brasil, nós estamos com certa resistência. Falo dos acadêmicos, falo do âmbito filosófico, sociológico, das artes, das ciências humanas como um todo, em relação ao termo pós-modernidade. O que, no meu entendimento, é um grande equívoco. Penso que nós devemos usar o termo pós-modernidade mesmo diante das suas incongruências, mesmo com suas contradições. Explico por quê. Compreendemos que não é fácil definirmos o termo pós-modernidade, porque é um termo que está inserido na perspectiva do múltiplo. São inúmeras perspectivas, diversas nomenclaturas, várias formas de abordagem. Isso dificulta muito determinarmos, conceituarmos o que é a pós-modernidade. Logo, dificulta muito o uso do termo pós-modernidade. Daí, imagino eu, é o grande problema de parte dos acadêmicos, dos intelectuais, dos pesquisadores, nessas suas resistências ao uso do termo pós-modernidade. Silvio Galo, por exemplo, um filósofo que eu respeito muito, fala que pós-modernidade ou pós-modernismo, como ele usa no seu texto, é um termo vazio, um termo sem sentido, isto é, vazio de conceito filosófico. Então é um termo inválido, embora ele reconheça depois que nós até podemos usar o termo pós-modernismo, que a discussão não é especificamente sobre isso, desde que nós levemos em consideração outras questões relacionadas à reflexão, ao pensamento. Que bom que pelo menos ele considera usar o termo pós-modernidade. E advogo que os demais pesquisadores, intelectuais, acadêmicos passem também a pelo menos refletir sobre o termo em uma outra perspectiva, sobre uma outra ótica, a partir de uma perspectiva na qual a pós-modernidade não represente a ruptura com a modernidade, o fim da modernidade. A pós-modernidade não sepulta a modernidade. Defendo que a pós-modernidade é continuação da modernidade. Ela é a modernidade se radicalizando. Ela é a modernidade se psicanalizando. É como se a modernidade estivesse pensando sobre si mesma, sobre os seus conceitos, sobre as suas verdades, sobre os seus dogmas, inclusive. Então percebam, quando nós compreendemos a pós-modernidade não como o fim da modernidade, e sim como sua continuação, como seu aprofundamento, muda a perspectiva. E aí nós podemos passar a enxergar ou a olhar com um olhar mais brando o que é a pós-modernidade e talvez passemos a admitir esse termo no nosso linguajar, nos nossos textos. Porque a pós-modernidade é um termo, é um conceito que está dado. Não vejo mais condição de ficarmos discutindo se vamos usar ou não o termo. Está dado, inclusive digo eu, já está dentro do imaginário popular, não necessariamente pós-modernidade, etc., mas dentro do imaginário popular que nós estamos vivendo uma outra fase da história com características diferentes que a modernidade já não abarca mais. A modernidade, ou o conceito de modernidade que nós tanto estamos presos, ele não dá, ele caducou para se referir a diversas características peculiares da contemporaneidade que não mais podem ser referidas quando nós falamos sobre modernidade. Daí o pós de pós-modernidade quer dizer algo a mais. Pós-moderno ou pós-modernidade não simboliza o fim ou ruptura com a modernidade, mas o seu aprofundamento, a sua continuação. Embora a pós-modernidade seja um fenômeno mais de desconstrução
do que propriamente de construção, nós não podemos abdicar de fazer essa discussão. O próprio Silvio Galo, eu quero trazer, enfatizando esse exemplo no nosso vídeo agora, porque foi um texto bacana, que eu gostei muito, embora tenham profundas discordâncias sobre a pós-modernidade. No meu entender, ele compreendeu a pós-modernidade como algo que sepulta a modernidade. Lá de Lyotard, que foi, digamos, o primeiro filósofo, o primeiro pesquisador a emoldurar o termo pós-modernidade como algo novo, como algo que põe fim à modernidade, de lá para cá esse debate ganhou novos contornos. Dentre eles, por exemplo, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O Bauman faz uma análise diferente, mas mesmo o Bauman tem dificuldade em aceitar o termo pós-modernidade, porque ele fala em pós-modernidade e depois ele vem falar de modernidade líquida. Então até o Bauman tem problemas em aceitar o termo pós-modernidade, mas eu diria tem problemas de aceitar no passado. Hoje o termo está posto, nós temos que conceituá-lo e discuti-lo a partir das características da contemporaneidade que se insere a essa condição, a essa cultura pós-moderna. São vários os teóricos que de lá para cá vieram discutindo a pós-modernidade. Gilles Lipovetsky, o próprio Bauman, Vátimo, Anthony Giddens, Habermas. Habermas não é um pós-moderno, nem eu disse que era. Deleuze também não é pós-moderno, Guattari também não é pós-moderno. No entanto, eles teorizam acerca dessa radicalização da modernidade, dessa modernidade aprofundada, que aqui nós chamamos e queremos conceituar de pós-modernidade. Então, entendiam o termo, os críticos, pós-modernidade como o fim da modernidade. E não é isso que nós queremos defender. Não é isso que nós defendemos enquanto modernidade. Modernidade, repito, é o aprofundamento da própria modernidade. Entendendo a partir dessa perspectiva, eu acho que até o Habermas passaria a concordar com o conceito de pós-modernidade, com a modernidade se radicalizando. E eu não estou falando aqui só dos defensores da pós-modernidade. Repito, o próprio Bauman vai discutir o termo e vai mudar para a modernidade líquida. O Gilles Lipovetsky, por exemplo, ele faz uma análise da pós-modernidade de forma muito negativa, como um vazio, o império do individualismo. Eu adoro a reflexão que ele faz. Usar o termo pós-modernidade, por exemplo, não significa dizer que eu concorde com a condição pós-moderna, com a cultura pós-moderna. Muito pelo contrário, eu faço a ela crítica, mas admito que nós vivemos em uma outra fase da história, em um outro momento filosófico, em um momento filosófico de radicalização e aprofundamento da modernidade, cujo qual não há mais condições do termo modernidade conseguir abarcar todas as características que surgem, todas as peculiaridades, todas as especificidades da vida atual, do que nós aqui insistimos em chamar de pós-modernidade. Não objetivamos aqui fazer um poporri de autores, de pensadores que defendem ou não a pós-modernidade. Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é definir, discutir o termo pós-modernidade, entendendo suas contradições, entendendo suas incongruências, mas compreendendo sobretudo a importância de se refletir sobre o termo, de se debater o termo a partir de uma nova possibilidade analítica, que é entender esse termo não mais como um fim da modernidade, sim como seu aprofundamento. E assim também demonstrarmos a difícil missão que é conceituar a pós-modernidade, que é definir o termo. Contudo, nós não abrimos mão de apresentar um caminho para que o termo seja usado, discutido, refletido, que é um caminho que já foi defendido por Bauman, embora, repito, que ele dá essa mudança aí para a modernidade líquida, mas ele apresenta um caminho que é enxergar a pós-modernidade como uma continuação da própria modernidade. Ambicionamos apresentar o termo pós-modernidade, estabelecendo minimamente características que nos possibilitem o entendimento da mesma, visando assim demonstrar que a pós-modernidade tem características próprias que a diferenciam da modernidade. Assim defendemos que fazemos parte de uma cultura pós-moderna, uma condição pós-moderna dentro da própria modernidade. A pós-modernidade e a modernidade, elas convivem juntas, coexistem juntas. Uma não representa o fim da outra, muito pelo contrário.
Então é esse entendimento que nós queremos defender aqui para conceituarmos o pós-moderno, o que é a pós-modernidade, que é a coexistência em um mesmo momento histórico de duas condições, de duas culturas, a moderna e a pós-moderna. Não é que todo mundo passou a ser pós-moderno de uma hora para outra. Muito pelo contrário, nós vivemos com um pé na modernidade e com outro pé na pós-modernidade. A modernidade, isto é, suas características, são diferentes das características atuais que caracterizam a pós-modernidade. E é sobre isso que nós queremos discutir, que a pós-modernidade tem características próprias. E ela não é a ruptura com a modernidade, coexistem juntas. Uma mesma pessoa vive dentro da modernidade e pode viver também dentro de uma condição pós-moderna, dentro de uma cultura moderna de valorização da razão, de universalização dos conceitos, dentre outras características, e dentro das características da pós-modernidade, que já não podem ser definidas como características modernas, porque não são. Então, daí nós não abdicarmos de discutirmos e de apresentarmos o termo pós-modernidade como algo de extrema importância para dentro da produção acadêmica, porque cada um fica querendo usar um termo agora, e é transmodernidade, e é hipermodernidade, modernidade radicalizada, hiperconsumo. Cada um traz um conceito diferente e não há um consenso sobre como nós vamos definir essa nova condição de vida, essas novas características da vivência social, cultural, política, sexual, enfim. Como nós vamos explicar essas características da realidade humana? Como é que nós vamos conceituá-las? Defendo que a partir do termo pós-modernidade. E nós podemos ressignificar esse termo. Nós não devemos apenas pegar o conceito europeu, por exemplo, a partir do Bauman, e ficar masturbando essa ideia, e ficar somente em cima do que o Bauman falou. Muito pelo contrário, nós podemos ressignificar esse termo, inclusive para a realidade latino-americana. Trazer o termo pós-moderno para discutir a descolonização, por exemplo, para discutir a autonomia do pensamento latino-americano frente à imposição teórica, filosófica, científica das escolas europeias. Então veja, é possível até ressignificar o termo. O que nós não podemos é abandonar o termo ou ficar usando cada um termo diferente para se referir à mesma condição, que é essas características, essas especificidades, peculiaridades da humanidade, das relações sociais, da cultura, dos dias atuais, como sendo qualquer termo que cada um queira criar. Então, nós advogamos que passemos a nos referirmos a esse momento histórico que nós estamos vivendo de pós-modernidade dentro da modernidade. É uma modernidade se psicanalizando, repito, é uma modernidade se interiorizando, se radicalizando, se compreendendo, e assim passamos então a poder definir esse conjunto de características que caracterizam a contemporaneidade e não mais são características próprias da modernidade, como uma condição pós-moderna, a partir do termo pós-modernidade. Então estamos falando de uma condição pós-moderna vivenciada na modernidade. Pós-modernidade e modernidade coexistem juntas, e nós não nos furtamos em utilizar o termo pós-modernidade, pois compreendemos que a pós-modernidade ela não abre mão de certos pressupostos da modernidade. Reafirmo, elas coexistem juntas, uma não significa o fim da outra, muito pelo contrário, há uma coexistência. Então, na pós-modernidade não se abdica das características da modernidade, muito pelo contrário, não se abre mão de pressupostos da modernidade, como por exemplo, a própria ideia de crítica, racionalidade. Nós não abrimos mão disso. A racionalidade própria da modernidade, ela persiste na pós-modernidade, ela persiste nos dias atuais. Ela pode ser ressignificada? Até pode ter novas caracterizações? Até pode. E por isso nós implicamos em definirmos como características pós-modernas, que não abre mão dos pressupostos básicos da modernidade.
Contudo, é uma modernidade que se autoavalia, que se ressignifica. Trata-se de uma continuação aprofundada, acentuada, radicalizada da própria experiência moderna. Isso que chamamos de pós-modernidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de discussão filosófica, sociológica, enfim, das ciências humanas, da humanidade, no grupo da tua graduação. Então, espero que tenham gostado. Me acompanhe aqui que outros vídeos como esses serão sempre postados. Espero que tenham gostado, espero que revejam o conceito pós-moderno, o conceito de pós-modernidade. Beleza? Então, até mais. Um forte abraço.